coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes.
Bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog GQE Repórter. Hoje, segunda-feira, está no ar mais uma edição do seu jornal matinal via web, de segunda a sexta, sempre das 9 até as 10, transmitido pelo Facebook do GQE Repórter, também Instagram, posteriormente no YouTube e também na nossa parceria com a GQE Net, meus amigos. Então, estamos em todos os lugares da rede, aí para a sua casa, você que nos assiste pelo celular, pelo tablet, computador, programa aqui interativo. Contamos com a sua participação. Deixe seu like, envie um comentário e debata com a gente os diversos assuntos que vamos tratar hoje. Lembrando que começou as campanhas eleitorais, agora não é mais pré-candidato, agora são candidatos na realidade. A gente vai comentar isso, mais assuntos, e aqui comigo ele, o jornalista Wilson Novaes. Um bom dia para você, boa semana, Wilson. Bom dia para você, Rony Brainer, bom dia, um bom início de semana para todos nós, para você e para esse trabalho que a gente realiza, e vamos dar continuidade essa semana. Eu começo o programa de hoje fazendo um registro, tomei conhecimento hoje cedo, me deu muita tristeza, né, que eu vi a figura 3 dias atrás, quando passava próximo de sua casa, e hoje tomo conhecimento de que faleceu meu amigo Rodolfo Figueiredo Almeida, que ficou muito conhecido aqui de Jequié durante o longo período em que ele teve uma loja aqui no centro da cidade, ali no Calçadão, e era chamada Shirley Modas, e muita gente conhecia Rodolfo da Shirley Modas. Rodolfo se ausentou de Jequié, foi embora para Salvador, saiu do comércio, foi com a família, e lá sua esposa faleceu. Muitos anos depois, Rodolfo retorna para Jequié aposentado, a esposa faleceu e nós nos reencontramos, e ele se reencontrou também com muitos amigos. E eu passei a ser um desses amigos que ele gostava. Ele foi na rádio recentemente, levou um filho de, na época, 6 anos, 7 anos, para me conhecer. O menino assistiu o programa, acompanhava o programa da rádio, levou um livro que a filha dele mandou para ele, e ele me deu para me ler sobre a imprensa. E um cara muito legal, uma pessoa muito amiga, eu encontrava ele muito na padaria, ali em Trigo Rei, e conversava com o Rodolfo. E quando foi na quinta ou foi sexta-feira, não tenho assim a precisão, eu vi Rodolfo saindo de casa ali pelo fundo ali da Rua do Ierpe, vamos assim dizer, a Costa Brita, ele andando de máscara. Eu, nesse corre-corre, ainda pensei em parar para brincar com ele, fazer alguma gozação, que eu sempre fazia, né? Diga aí, Rodolfo, tá indo para onde? Alguma coisa desse tipo, mas não me deu aquela vontade, depois eu segui caminho. Não falei com ele, talvez teria sido minha despedida. Eu fico sentido com isso, né? Ter tido a última oportunidade de conversar com o Rodolfo. E eu faço esse registro, muito sentimento. Rodolfo Filho me ligou, sabendo da amizade pessoal que eu tenho a ele. Ele comentava e disse que ele ficou ausente sábado, sexta, não apareceu. O filho tinha o hábito de pegar o alimento para ele, né, a quentinha, levar em casa. A esposa tinha se ausentado com o filho porque a mãe, que é idosa, estava precisando do apoio dela em alguma cidade, ele não me referiu qual a cidade, e a esposa não estava em casa. E a família, ele e o filho, né, sentiu a ausência, por que ele não ligou e tal, o telefone não atende, e foi na casa. Quando bateu, que conseguiu abrir a porta ontem à noite, ele já estava sem vida, infartou, e a gente registra assim, eu me registro com um sentimento muito forte, porque é uma pessoa que eu aprendi a gostar, até pelo tratamento, né, que as pessoas lhe dispensam, né? A gente aí sempre tem, né, Brian, aquela coisa de gostar das pessoas que te tratam bem. E foi isso, e aí era isso, e foi isso que acontecia com esse retorno de Rodolfo aqui para a cidade de Jequié. E essa convivência pequena, de pouco tempo, que eu tive, ele me chamava assim, que tinha uma confraria ali na panificadora Pão Quente. Ele disse que ali reunia vários amigos para discutir tudo, conversava sobre tudo, política e tal. Era aquela confraria, aí um levava um tipo de alimento, outro levava, olha, aqui hoje eu trouxe uma galinha de não sei o quê, não sei o quê e tal. E ele me chamava muito para ir para essa coisa, antes logicamente que foi antes de tudo isso, antes da pandemia, né? Depois não levei um bom tempo sem vê-lo, só na padaria, vez ou outra que eu via
Rodolfo. Então, começa o programa de hoje com esse sentimento assim de perda de um amigo, né? Mais um amigo que a gente perde, 74, 76 anos, não me lembro bem a idade certa, mas faço essa referência. Morreu vítima de um infarto. Vamos aos números, né? Covid, Jequié, final de semana. Vamos aí ao boletim de ontem, né? Às 19 horas, o Rony Braine aí trazendo esses números da Covid nesse último boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, Rony. Perfeito, Wilson. Vamos colocar na tela para o pessoal que está em casa poder acompanhar também os números de ontem. Está aqui no blog Jequié Repórter, tabela divulgada pela Prefeitura de Jequié. Mais 10 novos casos nas últimas 24 horas em Jequié. É o boletim de ontem, domingo, dia 27. Jequié que vem registrando esse número nas últimas semanas. 10 casos, 12 casos. O total de casos confirmados é 5.631, sendo que 5.297 pessoas se recuperaram, fazendo um total de 194 casos ativos. O número de óbitos está em 140 aqui no município de Jequié. A taxa de ocupação UTI adulto Covid-19 se encontra em 51,72%, sendo que 10 leitos são ocupados por residentes de Jequié e 5 leitos por pacientes de outros municípios. Estão aguardando o resultado 120 pessoas, Wilson Novaes. Pois é, houve uma redução do número de casos, isso é fácil, é fato, né? E a gente fica feliz com isso, mas eu continuo dizendo que ainda não entendo que seja momento para nós relaxarmos de ver, né? Que está tudo normal. Eu acho que não. E a gente tem que ter ainda um cuidado muito grande, mas alguns já não têm mais. Mas eu diria que o momento é para isso, né? Para a gente ficar numa expectativa, torcendo para não voltar casos, não morrerem pessoas. Tudo isso faz parte desse desejo nosso, em que pese muitos não estão mais levando em conta, né? Já estão levando para o lado de que está solucionado o problema, né? Mas eu prefiro entender que não é assim. É verdade, é verdade. A gente vai seguir acompanhando os números, até porque promete ter bastante movimentação no próximo mês, até o próximo mês, por conta das eleições. As coisas estão reabrindo de uma forma geral, os bares já estão abertos, então a gente tem aquela sensação que tudo voltou ao normal, mas ainda não voltou ao normal. A vacina, a gente vê notícias que o Brasil de fato vai entrar na produção, está fechando acordos com outros países, mas até o momento a gente não tem ainda o remédio eficaz para combater esse vírus. E até a questão da testagem, Wilson, eu acharia interessante que tivesse uma maior quantidade de testagem até em pessoas que teoricamente não apresentaram sintomas, que fosse facilitado isso para a pessoa saber eu tive ou não tive a Covid-19. A gente manda até um abraço aqui para o radialista Éder Ramos, que pintou aqui no programa, está de máscara, está protegido. Ele que comandou o programa Semana em Foco, aqui nesse final de semana. No dia do homem que estava comemorando 50 anos de casamento, né, senhor Éder? E aí, o titular do programa, eu vim aqui tentar substituir, tarefa difícil. Quero aproveitar para mandar um abraço aí para Jonas Almeida, para Evandro Lopes, né, ex-vereadores aqui no nosso município, e também o doutor Newton Magalhães, um jiqueense apaixonado que traz as reminiscências, as lembranças da vida de jovem, de estudante, Jiqué, e sempre guarda aquele sentimento daquela época de vivência aqui na cidade. O transporte coletivo urbano da Bahia, interurbano, melhor dizendo, está voltando, né? Está voltando. Voltando. Eu estou vendo ali na imagem a estação rodoviária de Jiqué, e é justamente no dia em que está tudo retornando, né? A normalidade do transporte urbano. O governador já havia anunciado e tudo volta. Eu não gosto de associar a doença à política. Eu fico sempre com o pé atrás. Eu não gosto de ser leviano. Quando eu vejo e respeito a tanta gente que morreu, principalmente os que perderam a vida, e as famílias deles que estão aí, eu prefiro não associar. Mas eu acho também, Rony, muito estranho, né? Que de repente, num período pré-eleitoral, a vida tenha aos poucos retornando a essa aparente normalidade. Eu acho muito estranho. Lhe confesso, não quero entender que isso faz parte para facilitar
as eleições, para as eleições não terem uma abstenção maior do que a previsível. Então, mas ainda acho que tem algo muito estranho aí no front para que tudo volte assim, num momento que houve uma redução, mas não houve uma normalidade, uma situação tranquila de não ter mais casos. Ainda não é isso. É verdade, e a gente lembra que há não muito tempo atrás, talvez coisas de semanas atrás, novas cidades estavam sendo inclusas no hall daquelas que não poderiam ter transporte intermunicipal. Então não tem muito tempo que estava colocando mais cidades proibidas e agora volta atrás, E outra liberou coisa, tudo. ficava aquela história assim, ó, liberava uma e uma vizinha não liberava. Isso tudo, agora de uma hora para outra, volta todo mundo. Ah, mas é porque houve um registro de queda, os registros são de quedas do número e também porque nessas cidades não tem havido caso. Itabuna-Ilhéus, número enorme de casos. Então, mas voltou, né? Então vamos ver aí quais são os próximos, né, atos dessa novela, dessa situação. Sem dúvida. Wilson, um amigo nosso aqui, o Wellington Correia, está acompanhando a gente pelo Instagram, ele está perguntando que fim levou a Zona Azul em Jequié? A pergunta dele, Zona Azul, que foi bastante anunciada no ano passado e tudo mais. Pois é, o que eu posso lhe dizer, amigo Wellington, né? É o seguinte, a Zona Azul, a prefeitura fez uma licitação, uma empresa ganhou a Zona Azul em Jequié para administrar. E foi postergando, empurrando para frente. Quando publicou, já que já estava tudo acontecendo, veio o Ministério Público, né? Acho que foi o Ministério Público, ou foi o TCM, foi um órgão desse e embargou. Diz que tinha erros na licitação. Erros, desde a contratação da empresa, a forma como a licitação, aí embargou, parou tudo. Iriam refazer a Suntran, que é o órgão diretamente ligado a essa questão, ela mudou a direção e o novo comandante, né, o diretor, o Luciano, que é o Luciano Chocolate, chegou a dar uma entrevista na Rádio Povo, a rádio onde eu trabalho, e dizer que já estava tudo sendo trabalhado. Eu falei, Luciano, você está planejando a Sutran para quantos anos? Porque falta 4 meses para a gestão, então já está... Não, mas vai... Ele disse que ia acontecer. Luciano foi exonerado na sexta-feira. Já vai cair na mão de outro. Esse agora vai... É muito confuso, velho. Então a gente não sabe. Eu acho que para agora... até dezembro, até no final desse mandato, volte sede ou não volte sede, dificilmente consegue-se colocar em prática esse programa de Zona Azul e Jequié. Esse é meu entendimento. Verdade. Porque é complexo, né, gente? É mudar toda a dinâmica do centro da cidade. É só chegar e dizer, vamos cobrar, vamos estabelecer as áreas e cobrar. Não, você tem que dar um mínimo de preparação necessária para que funcione. Informação para as pessoas também, tem tudo isso. O Israel está acompanhando a gente aqui no Instagram, ele fala, bom dia, jornalistas. Uma oportunidade de protesto, por favor. Em Tapetinga, o atual prefeito e candidato à reeleição está fazendo aglomerações e fechamento de ruas para adesivaço, mais de 50 mortos. Aí ele fala, aglomerações no lançamento da campanha dele, muita gente na rua, sem máscara e sem distanciamento, tudo comandado pelo prefeito, é o que fala o Israel. Pois é. O prefeito quer entrar no papo aqui, senhor Éder Ramos, fica à vontade. Tá aqui, o microfone está posto. Diz que soldado no quartel está querendo trabalho. Mas a situação é a seguinte. A gente vai botar a imagem aqui rapidinho. Vai lá, Éder, vai lá, Éder. A situação é a seguinte, esse prefeito é o que se notabilizou com a propaganda institucional que tudo estava correndo bem, né? Verdade. Que tudo estava normal. De repente... ele é o primeiro a pisar na bola, porque dizia, não, Itapetinga, as coisas estão andando certinha, lá está sendo... Nada a ver. Itapetinga, ele já está agora na hora do vamos ver da campanha, ele está pensando nos votos. Ir para o campo e aí promove a aglomeração. Vamos dar aqui o nosso bom dia, essa homenagem especial, né, que a gente faz aqui aos companheiros que vêm aqui ao estúdio. Éder Ramos, comunicador da Rádio 93 FM, né, o programa 93 Agora, todos os dias, 18 horas, e que está aqui. Éder sempre é um bom papo, ele ao lado de Wilson também está aqui no nosso estúdio sempre com o Semana em Revista, né? Semana em Foco, Semana em Foco, que agora veio aqui nos trazer, ele é um parceiro aqui do nosso
trabalho e trazer também a sua participação. Bom dia para você, Éder. Bom dia, Wilson Novaes, bom dia, Rony Braine, é um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre assistindo e hoje podendo estar aqui também participando e desejando, né, um início de semana muito bom para todo mundo que está aí agora acompanhando o GQR Repórter, essa live diária que traz a boa informação ao nosso público ouvinte. Pois é, nós já estamos agora no desenrolar para a largada, né, das campanhas eleitorais, né? Pois é, o domingo foi marcado, né, pelo início das campanhas. Alguns partidos ou coligações tiveram meio que tardio, né, a retirada do CNPJ, e isso acaba fazendo com que as campanhas não tomem corpo ainda, propriamente dito, mas foi um dia já de atividades, né? Tivemos atividades aí de coligações partidárias, principalmente aqui no município de Jiquié, na região também, né? Adesivaços, caminhadas, motocadas, dando pontapé inicial a esse processo de democracia que é importantíssimo. Pena que a Justiça Eleitoral achou por bem encurtar esse processo de diálogo com a comunidade, acabou fazendo com que quem já tem o nome conhecido, quem já participou de outras campanhas, fica um pouco mais fácil, tem essa vantagem. Quem vem do anonimato, né, tem que estar muito próximo. Exato. E entender por que teve coragem de sair. Você teve baseado em quê? Porque eu tenho um grupo de pessoas e tal, e daí essas pessoas, né, deu uma situação. 45 dias é pouco tempo para se discutir uma cidade, para discutir o futuro de uma cidade, mas ainda assim as campanhas se tornaram mais intensas, né, mesmo com a impossibilidade do corpo a corpo, né, nem todo mundo tem a simpatia hoje de estar recebendo os candidatos nas suas casas, abrindo as portas. A questão do material gráfico mesmo é uma incógnita, né? Antigamente você passava no centro, eram 10 pessoas te oferecendo um papelzinho. Hoje mesmo, esse dia eu passei, eu tomei um susto quando a mulher ofereceu o papelzinho. Eu falei, segura lá. Calma aí. Eu pegar um coronavírus no papelzinho desse. A gente em rádio, nós que fazemos rádio, eu, você, a gente tem assim, uma resposta muito imediata. Geralmente as pessoas que ligam e não são tantos. A gente não pode tirar uma margem de coisa pelo que ligam. Sim. Mas os que ligam geralmente estão contra tudo. Não, se chegar em minha porta e tal, sempre assim. Isso é sempre assim, mas você sabe que não funciona assim. Eu acho que o processo em si, ele traz um encanto, uma beleza, alguma coisa que muda. Na hora que no tete a tete não é de fato assim. Há uma resistência muito grande ao processo político e a gente que participa direto ou indiretamente desse processo, a gente percebe que criou-se uma resistência muito grande, porque na verdade é igual vendedor. Uma vez eu participei de um curso de vendas e o cidadão falou assim: quando você pensa em um vendedor, o que é que você pensa? Rapaz, destruir a imagem do vendedor. É picareta, é enganador, fala que é uma coisa, quando você vai levar é outra, não sei o quê. E o político está na mesma vala. Todo mundo fala, né? Rapaz, se você fosse referenciar o político, você ia falar, o político é isso, é aquilo, ia esculhambar com todos os adjetivos, os piores adjetivos que se possa ter, ia se esculhambar. Mas na hora que vai, é diferente, né? Eu teve um cidadão... Faz a promessa de novo, engana o povo de novo e vai... Hoje eu tive uma senhora na rádio que disse assim: se for em minha casa, vai ser porta na cara e tal, aquela coisa. A revolta de alguns. Aí eu lembrava de um amigo meu, já falecido, um senhor assim, que tem uma referência dele de bons papos. Ele já faleceu, um político naquele dia, que ele dizia assim: em política, a gente tem que estar preparado. Agora, tem que ter 3 condições inevitáveis. Sim. Pé ligeiro, não pode perder muito tempo conversando com um. Tem que dar, verdade. Bolso aberto e largo para, se precisar, tirar e dar. Né? Naquele tempo não era tão proibido como, mas ainda rola muito. E ouvido de mercador. Se você se prender a um que chega, você não votou em mim, você fez isso, você prometeu, você não vai a lugar nenhum. Você vai ter que explicar demais a eles e é melhor você seguir em frente e ir passando, né? Eu contava fora do ar aqui, num sábado, né, sobre um papo que eu vi numa mesa vizinha em relação à religião. E descrachava. Né? A figura. Foi. Rapaz, na política é a mesma coisa, né? Eu ouvi de mercador, que foi o último item aí. O cara tem que ouvir, mas tem que inspirar e entender que o processo é assim mesmo. Mas a verdade é que quando as campanhas elas caem nas ruas, a gente percebe a paixão do povo,
né? Aquela questão posicionamento. E eu Isso é acho interessante, se posicionar, ter o lado, ter o seu E candidato, outra defender coisa, o nome. a eleição municipal, ela nos toca muito de perto. É verdade. É diferente, Aquela né, da outra presidencial. não é tanto. A outra presidencial, o governador... É longe, né? Você não as sente pessoas são tanto, mais distantes de você. A prefeito e vereador é muito de perto. Um vereador fala direto com Éder, né? Você tem simpatia ou não. Um prefeito, um vice-prefeito pode mudar o seu voto. Você diz, não, vou confiar, vou apostar nessa pessoa. E são muitas, né? Agora, interessante assim, o tratamento igualitário que deve se buscar entre os candidatos, porque até a segunda ordem, qualquer um dos 6 pode ser o próximo prefeito do município. Mas interessante que na condição de vereadores, eu não sei ainda, a Justiça Eleitoral, não sei se divulgou quantos candidatos a vereadores. Não, ainda não. Mas eu suponho que deva ter uns 300 candidatos a vereadores. Daí para frente. Daí para um pouco Acho que até mais, viu? Até mais, né? Sabe, 300, 400 candidatos a vereadores. Aí ontem eu estava com um cidadão, ele falou assim, rapaz, fulano de tal, parece que dessa vez chega, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou lhe contar uma história. Você já viu a corrida de São Silvestre? Rapaz, fulano aqui de Jiquié foi para a corrida de São Silvestre. 300 saem na corrida, só 2, 3 chegam. Então, assim, é um processo... Pode até completar a corrida. Exatamente. É completa a corrida. Fala, rapaz... A corrida de São Silvestre esse ano bombou. 500 O vereador é muito disputado. A corrida é muito grande, o Nessa, processo eleitoral. Nesse particular, você que já foi candidato, você tem suas próprias histórias, eu lembro uma sua, mas você foi um dos caras que trouxe assim à baila um dos folclores, um dos fatos pitorescos da política. Eu tava conversando. eu estava com vontade de mostrar um áudio aqui. E você, daquele cidadão, nosso colega. E aquele áudio viralizou. Ele é candidato dessa vez agora? Não, agora eu fico olhando. Olha o áudio que eu recebi. Sim. Não sei se vai sair vai direitinho. Vai sair. Sai aí direitinho. É aqui, ó, eu perto do... Aí, aqui, é ele. Fica olhando, o áudio que eu recebi. Rapaz, tu é candidato esse ano? Não? Oh, graças a Deus, rapaz. Porque pra depois não perder a política de novo, né? E chegar na rádio querendo acabar com o mundo, chamando o povo de traíra e só vai pro lado de Ederramo. Graças a Deus, tá tudo, né, candidato? Virou folclore da Foi. Você fez risada. a entrevista, ouviu toda a coisa, botou pimenta no jogo e jogou no ar. Esse caso foi assim, reproduzido na Bahia toda e no Brasil. Tá tudo O repórter da TUR, para contextualizar. Contextualizar. O repórter da TUR acabou a eleição. Isso salvo em casa. Aí chegou na segunda-feira e ele retornou ao trabalho, né? O candidato tem que se afastar por conta da legislação eleitoral. E aí, meu amigo, o repórter Tatu volta, eu falei assim, para dar as boas-vindas, né, o comunicador. O repórter Tatu está de volta depois de uma campanha, percorreu distritos, povoados. E aí, Tatu, como é que foi o desempenho? Só foi a deixa, esse Tatu escolheu Deus e o mundo. E os eleitores. O povo é um bando de trairagem. Ele percorreu distritos, povoados e tal. E o pessoal fala também. Com você, né? Rapaz, você é o cara, rapaz. Você vai dessa vez. E ele, rapaz, em nome de Deus, eu não sou candidato a mais nada. E outra coisa, não venha me procurar, não. Interessante, tinham pessoas esperando ele tornar a botar a cara para lembrar isso. Agora eu fiz até uma besteira, eu perguntei se ele não era candidato. Claro que não é, que ele está no ar. Ele tinha que sair dia 11, até estava falando em estreia de programa agora com aquele chapéuzão. O cidadão lembrou aqui, mandou áudio para mim. Falou, agora você está livre. Graças a Deus que você está livre dessa vez. Dessa vez não vai ter mais problema. Na verdade, muito legal. O papo ali não foi assim combinado. Foi um retorno mesmo do colega antes de dar o a indignação dele. Não tinha tido a repercussão que passou a ter, né? Exatamente. E aí alguém gravou e viralizou. Jogou e rodou. Foi pra rede social e tal. Porque o Tatu é muito engraçado, a forma como ele coloca, né? E ele colocou o negócio numa ênfase e estraçalhou com o eleitor. A pessoa falou, rapaz, tu é de Jiquié? Rapaz, o que eu recebi lá de Jiquié, colocou o áudio, era exatamente esse áudio dele. Aí eu falei assim, rapaz, isso é uma verdade que muita gente queria ter dito, mas que não tem coragem, né? Então as pessoas mas muita gente vai ouvir isso. Aí o pessoal me pergunta também, e aí, esse ano tu é candidato? Eu falei, rapaz, graças a Deus não sou candidato, não. Tá fora, né? Tô. Éder passou por um processo, mas foi diferente, que foi aquela famosa família cantiana, que Éder ia e a família era de ponta a ponta com ele. Quando abriram a Azul, zero voto. Aí eu falei, não, eu entendi uma coisa assim, nós temos, né, cada um tem o seu lado político, a sua paixão, a sua preferência,
mas a gente não pode deixar a política interferir na amizade. Porque o processo político passa de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, tem para estadual, federal, governador, depois volta prefeito de novo e tal. Sim. E cada eleitor ele é soberano para escolher, né, ter a sua decisão, o seu partido, a sua vinculação política, por interesse, por amizade, por amor, por ódio, por paixão, independente de qual seja a motivação. E eu descobri uma coisa, que eu tinha 1 milhão de amigos, mas que desses 1 milhão de amigos, nem todo mundo pôde ser meu eleitor. Então a diferença é exatamente você compreender isso. Ó, eu tenho muitos amigos, mas esses amigos são amigos de outros amigos. Outros amigos, tem familiar, primo, por aí vai. Pode contar na eleição, é impressionante, com um amigo. Erro de todos nós. Eu nunca fui candidato a nada. Mas eu observo, assim, o cara diz, meu amigo, minha amiga. Esse amigo e amiga é amigo e pode ser o amigo também que entende-se para eleger. E o resultado do voto, ele está muito ligado assim, à questão, né, de serviço prestado. A pessoa tem que ter um serviço comunitário, um serviço prestado, uma história. Ele não pode aparecer do nada e falar assim, ó, querer naquele momento se apresentar e dizer assim, ó, agora eu estou aqui, vou fazer isso, vou resolver, porque é o discurso comum nesse período. Então, assim, tem que ser antecedido de muito serviço prestado, de muito conhecimento, de uma estrutura que a pessoa possa... Eu lembro de alguns casos de meu amigo Bria, cara que eu gosto, Antônio Pedro Assis, e Bria foi suplente, uma época, o primeiro suplente. Ele disse que dormia e acordava com a possibilidade de alguém sair para ele assumir. Não saiu, em 4 anos não saíram. E em uma dessas eleições de Bria, uma família, era até de ciganos na época, o cara prometeu a ele que, cigano, né? Muita gente queria dar votos a Bria. Só que o cara queria uma coisinha só, 4 pneus novos para botar num carro. E foi dado os 4 pneus. Nenhum voto no grupo. E Bria agora o problema, porque ainda não tinha pago os pneus para ir devolver os pneus. Aí é que é outra. Quem já imaginou chegar numa aldeia de cigano, acampamento e pedir pneu de volta? Quem vai lá? Quem vai lá? Quem vai lá é Dunga. E outra questão também, que modificou muito no período eleitoral, eu até falava sobre isso no sábado, que é a questão dos brindes, que, né, antigamente podia, a camisa, nesse momento, mas você sabia... Era o voto declarado, né? Você tinha um norte assim, apesar que hoje também, acho que a justiça eleitoral ainda é omissa em relação a isso, porque os partidos estão vinculados a uma cor. Aí nesse período todo mundo usa aquela cor e não tem... Azul é fulano, verde é fulano, amarelo cada um fica de um os adesivos no carro, já está tendo adesivaço, já muda porque tem o layout, né, da campanha que é escolhido, que é opinado por muita gente e tal. Mas assim, a gente tinha uma campanha que tomava a rua... as camisas, a estrutura, claro que isso as dava... As bandeirolas ali, né? Isso dava, na verdade... Esse ano volta as bandeirinhas, as meninas, agora pode. Na verdade, a própria legislação, ela diz o seguinte, que até no dia da eleição, ainda que deve ser silenciosa, mas o eleitor pode se manifestar de forma isolada. Vamos supor, se eu tiver uma camisa... que eu mesmo mandei fazer com o número do meu candidato, ou uma bandeira, eu posso ir votar só todo não pode manifestar. Agora eu não posso chegar fazendo arruaça, gritando. E aquela chuva de santinho, será que está permitido? Nunca foi permitido, né? Porque qualquer zona eleitoral que você chega, eu sempre votei ali no Colégio Militar, meu amigo, é 1 quilômetro de santinho. Porque tem gente, querendo ou não, ainda hoje, que pega o santinho, vou votar nesse aqui. Para ver o número. Para ver o número. Tem um amigo meu que deixou uma caixa de santinho em casa. E aí, num dia ele falou assim, eu vou fazer o que com esse santinho? Aí outro amigo dele, tem uns amigos que influenciam por mal, falou, rapaz, sai jogando pela cidade, porque quando a pessoa vai votar, às vezes não tem um candidato, aí olha no chão ali, isso acontece. Ganhou alguns. Estratégia falida, porque voto... Agora tem uns que defendem o seguinte, quem você vê emporcalhando a cidade, não vote nele. Já mostra que não é o cara. Vamos ao número de eleitores da Bahia, já definido pelo TRE. Salvador é o primeiro, né, capital, 1.897.098 votos. Salvador é uma das poucas cidades que perderam eleitores, 1.897.098. Feira tem 400.549. Atribui-se o que é isso? Essa perda aí? Eu acho que é Lauro de Freitas, né? Aqueles municípios com pessoas representando, sai muita gente. Feira tem 400.549.
Salvador e Feira pode ter segundo turno, tem direito a isso por causa do número de eleitores. Conquista também, 231.176 o número de eleitores. Aí vem o quarto em diante, que é só o primeiro turno. Camaçari, 179.126. Itabuna, 154.396. Juazeiro, 146.909. Lauro de Freitas, 145.205. Ilhéus, 122.636. Jequié, o nono colocado, 108.895. Em seguida vem Lauro de Freitas, que já está... Teixeira de Freitas, desculpa, Teixeira de Freitas, bem próximo, com 108.615. Esses são os 10 municípios mais os maiores colégios eleitorais da Bahia. Se alguém tiver dúvida também da nossa região, eu tenho aqui com um dado curioso. Tem cidades aqui de nossa região que tem mais eleitores do que habitantes pelo censo do IBGE. Eu não entendi bem porquê, o que é que não está atualizado, mas tem vários municípios. Às vezes porque a vinculação de amizade, de parentesco. A pessoa tem um vínculo, né, com a cidade, mas mora em outro município e acaba deixando Jaguaquara, por lá. exemplo, tem 54.673 habitantes. Tem 33.127, é o maior número de eleitores fora Jequié nessa Só região. o entroncamento de Jaguaquara, na época que eu busquei essa informação, tinha quase 14 mil e fração só do entroncamento, que é um distrito, né, bem povoado e tal. Então, é um número, um quantitativo E muito... Piauí tem 30.559 eleitores. Aí vem... Agora, você acredita que a abstenção... Eu acho que vai ser alta, até por conta da pandemia. Já existia aqui em Jequié, por exemplo, com 108 mil, o comparecimento era o quê? De 90, 80, né? Sempre é nessa... E o Lafayette Coutinho é o município que tem menos população e menos eleitores. Agora tem mais eleitor do que morador. Pelo censo, Lafayette tem 3.693 habitantes. E Lafayette tem 3.746 eleitores. Aí o mesmo acontece com Maracás. Será que o menino já nasce com o título? Já nasce, é isso que eu vi. E outras pessoas. Certidão de nascimento aqui, seu cidadão. Aqui está seu título eleitoral. Boa Nova pode também. votar, parabéns. Pode votar. Boa Nova tem 12.329 e tem 13.861 eleitores. Gitaúna, 10.808 habitantes, 11.467. Eles vão explicar que porque está errado aí esse número de habitantes, já foi atualizado. Porque, na verdade, o de eleitor é real. O de morador é abstrato, né? É uma estimativa, eles pegam, na verdade, um dado, assim, não vai de casa em casa, ou quando vai é de 10 em 10 anos e tal, fica obsoleto, fica um pouco atrasado. Maracás também é um município que tem 20.393 habitantes, 21.605 eleitores. Interessante, Diferença, né? Diferença. Não vai deixar um abraço para vocês aqui, eu tenho um compromisso. Prazer, O pessoal nosso, está gostando de você aqui, né? já tem abraços para você aqui. Obrigado. O Agnaldo Souza falando, um prazer ver o Éder Ramos entre vocês, boa gente. Ele sempre está aqui, porque às vezes ele não coloca. Ele está sempre Tem que vir, Éder, por favor. Aí, o Agnaldo elogiou esse programa hoje, está numa dinâmica muito bacana. Papo solto com a variedade de assuntos sérios e necessários. Parabéns. Éder Ramos é demais, meu amigo. Diferente com o Rony Brian aqui, com o Wilson Novaes aqui. Éder Ramos aqui é o fera da comunicação, meu amigo. Obrigado, obrigado. Tá bom, tá junto aí, viu? Um forte abraço, deixar um abraço aqui para o Wilson Novaes, que a gente possa, né, ter esse entendimento que uma decisão de momento, ela repercute por 4 anos, bem vividos ou mal vividos, e que a gente possa refletir os nomes que aí são, ficar de reclamação, avaliar o perfil de cada candidato, avaliar a possibilidade de gestão, avaliar o caráter, avaliar tudo, né? Não avaliar só os itens essenciais, né, de um bom candidato. A gente precisa entender que de candidato ele é elevado ao cargo de chefe do executivo, é quem comanda a cidade, é quem gerencia as crises, é quem administra, é quem trata das prioridades. Então é muito importante esse momento, não leve na brincadeira, na gozação, leve como um momento sério, importante para o futuro da nossa cidade, de todos os municípios que acompanham aí, da sua cidade, você que está agora nos assistindo nesse momento, e faça daquela decisão uma decisão de responsabilidade e de compromisso com a sua cidade. Com certeza, Éder, valeu, hein? Obrigadão a você. Jorge Caruso está aqui com a gente, boa semana a todos. Eliana Santana, Lio, bom dia. Tá aqui, Dunga da Bahia, bom dia. Começou a correria. Campanha eleitoral. Zélia
Celestino, bom dia. Maíca Leixo, é isso mesmo? Maíca Leixo, bom dia, galera. Geibson Medrado, bom dia, Wilson, Rony. Vou botar um comercial aqui, rapidinho, Wilson, para o Éder Ramos Desligamento, passar e a gente já volta em 30 segundos. Com comentário. Pronto. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão. Isso aí, pessoal, estamos de volta. Agradecer ao Éder Ramos pela participação super bacana, radialista daqui de Jequié, papo inteligente com o Éder Ramos, um abraço, já faz parte da nossa equipe. E a gente tá de volta, Wilson, você estava lendo os comentários do pessoal, muita gente mandou um alô pra gente. A Cláudia Silva desejando uma semana abençoada para todos nós. Tem também mais gente aqui, o Enio Brito, o Enio tá reclamando que marcou no saque para tirar uma segunda via do RG em agosto para ser atendido no dia 4, com previsão para receber dia 18. Já fui 2 vezes no Benedito Saque e eles ainda não chegou de Salvador. Eu acabei de chegar no saque e nada, serviço péssimo. É o que reclama aqui o Enio. É complicado, esse negócio de documentos é complicado, meu amigo. Tem mais comentários aqui, o Rodrigo Almeida desejando um bom dia pra gente. O Josué Silva também, bom dia. O Geibson Medrado, bom dia, Wilson e Rony. Rapaz, o cenário que envolve a política é um verdadeiro circo. Os caras fazem de tudo para cobrir os acontecimentos ruins, é o que comenta o Geibson Medrado. E o Gilberto Pereira também está aqui acompanhando a gente, ele disse: bom dia, Wilson e Rony, não gosto muito dessas coligações com tantos gatos no mesmo balaio. 2 que votaria foram para coligações, irei aguardar os programas de governo para a escolha de uma candidatura condizente com o Jequié. Muito bem, Gilberto, é isso mesmo, tem que analisar, como o Éder Ramos falou, a hora de votar, porque é muito importante, gente, é uma decisão que vai mudar o futuro da cidade de muita gente. Vamos ver se tem mais comentários aqui. Só um segundo, o pessoal participando, deixando o seu like, deixa a curtida, você que está assistindo. Vejo que tem muita gente acompanhando que não deixou o like ainda, viu? O Aleixo, bom dia. O Geibson, a gente já leu. O Dunga da Bahia também está aqui acompanhando. Eliana Santana, Jorge Caruso, que sempre está assistindo a gente. Então esse é o pessoal que está nos acompanhando, Wilson Novaes. Perfeito. Rony, nós vamos ao nosso comentário do dia, né? Que a gente sempre tem trazido aqui esse assunto. É evidente que muitas pessoas não gostam da política partidária. Eu conheço pessoas, eu tenho na minha relação de amigos, pessoas que, quando o assunto é política, mudam imediatamente de tema. Não gostam da política. Mas a política, ela tem a ver com a vida de todos nós. Para o bem, para o mal, não é? Para a vida de uma cidade, para o desenvolvimento ou os prejuízos de uma cidade, é evidente que tem a ver com a eleição. E a eleição municipal, como eu já tive a oportunidade de afirmar, ela nos chama mais assim de perto, nos diz mais de perto esse sentimento. E ontem, não é? Ou melhor dizendo, no domingo, nós tivemos, domingo dia 27, né? Nós tivemos a largada das eleições oficialmente, porque tudo antes era ainda no campo, não é, da informalidade, vamos dizer assim. Agora já são oficiais todas as candidaturas. E isso foi no sábado, quando foi fechado o prazo de registros,
alguns atrasam por conta daquele negócio de CNPJ e tal, para iniciar a campanha que já foi no domingo. A campanha teve a sua largada ontem, ainda de uma forma, diríamos assim, tímida. Pouco envolvimento da comunidade. Até o momento não permite muito isso, em que pese alguns já estarem tomando suas dianteiras. Mas a campanha, e eu trago o assunto para a esfera de Jequié, ela em Jequié tem algumas características que fazem-se interessantes serem analisadas. E eu vou pela seguinte linha. Nós temos em Jequié a presença do governo do estado da Bahia, do governador Rui Costa com a esposa jequiéense. O que é que isso tem a ver, Wilson? Tem. O governador é bem avaliado na cidade, tem serviços prestados, o governador Rui Costa, e é evidente que ele, em sendo governador e tendo, não é, o governo do estado a força que tem nas suas realizações, ele tem também um poder de direcionamento. E vamos aqui considerar os grupos, ou seja, os partidos ligados ao governador do estado, em Jequié, estão aí com o PP, que juntou-se na chapa majoritária com o PT do governador. O PP lança o deputado estadual Zé Cocá, pelo PP, e Poliana Leandro, do PT. A candidatura de Poliana tem carimbo. Aline Peixoto, a esposa do governador, a primeira dama do estado. Em outras condições, vamos e convenhamos, Poliana, ex-diretora do hospital, enfermeira, não seria candidata a vice-prefeita de Jequié. Não seria lembrada, nada contra a Poliana. Eu estou dizendo, ela não seria pensada pelo trabalho que realizou no hospital, pelo trabalho que ela realiza como enfermeira, pela boa amizade que ela tem. Não seria um nome a ser pensado. Foi pensado e colocado na chapa pela primeira-dama, por entender que é uma pessoa ligada a ela, que ela confia e que será a presença do PT na chapa do PP, caso ela venha a ser eleita. É fato. Pode alguém desconsiderar? É isso. Eu cantei essa pedra muito antes, quando ainda alguns se movimentavam aí pensando em indicar o vice. Eu falei, o vice, o PP, não vai ter a liberdade de acontecer o que ele bem queira. Se amanhã o PP pisar na bola de alguma forma, se for, estou tudo colocando aí hipótese, eu não estou dizendo que ele vai ganhar a eleição, mas se ele vacilar, sofrer algum percalço, desses casos todos que todo mundo sabe, não vou ficar aqui repetindo, a vice é do PT, é a aliada de primeira linha da esposa do governador. Fato. Vem o outro partido governista, PSD. Deputado Antônio Brito, deputado da base governista, tendo a representação do partido principal na Bahia, Otto Alencar, senador da República e da base aliada. Antônio Brito decidiu em Jequié seguir sua linha do PSD, o projeto do PSD, que tinha, a princípio, Alexandre como candidato. Não foi possível. Alexandre ficaria inelegível por conta do irmão estar prefeito, que é o Hassan, atual prefeito interino de Jequié. Sai Alexandre do processo, o outro pré-candidato é oficializado candidato a prefeito, que é o doutor Fernando Costa Vieira, que já foi candidato em 2 outras oportunidades, ainda quando estava no Partido Verde, era candidato pelo PV. Inclusive, nas últimas eleições, foi o segundo mais votado, na eleição que elegeu o Sérgio da Gameleira. O vice, a princípio, foi Alexandre, mas depois o próprio Alexandre saiu e foi buscar o nome de Márcia Cristina Amorim Marinho, que iria ser candidata a vereadora, com boas chances de se eleger vereadora pelo PSD, pelo trabalho que ela faz,
comunitário principalmente, de apoio, de saúde, dessa coisa toda, foram buscá-la para ser candidata a vice-prefeita. E ela topou. É a candidata a vice-prefeita do doutor Fernando. Então é o segundo, eu estou falando de 2 partidos que são da base aliada do governador. Tem o terceiro partido da base aliada do governo do estado, o PCdoB, que fez a sua chapa 100% feminina. Rita Rodrigues é candidata a prefeita, hoje candidata a prefeita, e tem como candidata a vice-prefeita a professora aposentada da UESB, Ana Angélica Barbosa. A dupla fechada. E Rita nesse processo. Rita, quem conhece, eu conheço, sempre teve essa linha de conduta política. Rita é irmã do secretário de Educação do governo, Rui Costa. Dispensa comentários de quem é a ligação política. Rita é ligada ao governador do estado, é evidente, mas tem a linha do PCdoB, que, como está em Salvador com a Lívia Santana. É posicionamento. Vem o outro partido, PSOL, como fala. O PSOL é um partido que em Salvador sempre tem uma linha, né, segue sozinho. Pé roxo, quando o PT não sustentou sua candidatura, que foi pré-lançada, Pé roxo buscou seu espaço político. Ele até não entendeu um dia, porque eu falei, qual é o espaço? Espaço político. Ele queria ser candidato. Foi candidato a vice nas eleições de 2016, naquela chapa de Tadeu, referendada por Aline. Vocês lembram? Então vamos lá, voltar o tempo para chegar ao dia de hoje. Pé roxo encontrou legenda, deixou o PT, depois de 15 anos, encontrou legenda no PSOL e trouxe ao seu lado o Zé Ramalho, como líder sindical ligado ao sindicato que representa os agentes penitenciários da Bahia. Então tem essa chapa. Essa chapa é a chapa do PSOL, que segue uma linha, como ele próprio disse, no primeiro contato, no dia quando foi oficializada a candidatura, ele fez uma live que ele diz, não somos candidatos de ninguém, não estamos aqui referendados por deputado, não estamos por governador, por fulano, por cicrano, somos uma candidatura de oposição a Jequié, aos que estão no governo de Jequié, para fazer diferente. Os que acreditarem nisso, seguem essa linha. Vamos ao próximo candidato, ou a próxima chapa, a chapa do Partido Trabalhista Cristão, né, PTC. Aí fez uma coligação com o Partido Renovador Trabalhista, aí coloca Everton Almeida, Tom Legal, se lança candidato a prefeito e traz o PTC com Paulo Vasconcelos, que foi candidato nas últimas eleições, foi vereador, o PV, como ele é conhecido, Paulo Vasconcelos. Faz também uma chapa. Essa chapa, ela é mais aliada, e ela é aliada, aliás, não é ligada ao governo do estado, como também a de Pé Roxo não é. A chapa de Tom, encabeçada por Tom, é ligada ao DEM. Sandro Regis. Tom é ligado politicamente hoje ao deputado estadual Sandro Regis. E a chapa foi buscar no partido do vice-presidente Mourão, o PRTB. Pronto, então formou essa chapa. E outra chapa que, na avaliação de alguns experientes políticos locais, poderá essa chapa ter um crescimento entre aqueles que não querem votar nos tradicionais que podem polarizar a eleição, que é a chapa do James Meira, patriota. Porque James se lançou bolsonariano, declarado, para buscar justamente essa fatia do bolo que segue a linha bolsonariana. E foi buscar no nosso colega radialista, hoje advogado, o serventuário público da Justiça Estadual, que é o Paulo César. Paulo César Valverde, como a gente trata, como vice. Essas são as 6 candidaturas de Jequié. Algumas com recursos para polarizar a disputa, mais dinheiro, porque dinheiro pesa em eleição, outras confiando no eleitorado que está descrente do político tradicional. Aí eu vou e pergunto, e a prefeitura de Jequié? Que agora está novamente com o prefeito afastado e o vice no cargo interino.
A Prefeitura de Jiqué fez um processo político híbrido, da seguinte maneira. Hassan, do Podemos, é o partido que foi dado legenda por Aline. Dos candidatos a vereador de Aline. Hassan filiou-se. É o prefeito interino. O prefeito está afastado, que é o Sérgio da Gameleira, é do PSB. Aí eu pergunto a você, quem é o PSB da Bahia? Lídice da Mata, que ia ser candidata a prefeito de Salvador, mas decidiu apoiar. A candidata Denise Santiago é governo. Então, o governo híbrido. Sérgio, já tem quem coloque aí até em dúvida se isso não foi, esse afastamento não foi até uma jogada política, eu não acredito não, mas dizem até, um afastamento para fazer a transição. Porque uma transição é fundamental na prefeitura, né? 90 dias de transição que vai arrumar, porque tem aquele direito à transição, né? Mas agora não, são 2 meses, se pode ser mais alguma coisa. O corpo governista faria uma transição para o próximo prefeito. Se o povo vai aceitar isso, entender isso e desejar isso, eu não sei. O prefeito Sérgio permanece afastado, diz que não vai ter candidato, liberou, conheço alguns amigos dele que você vai votar em quem para prefeito? Não, o prefeito disse que não tem preferência, não está indicando ninguém, tem apenas candidatos, alguns a vereador, pelo PSB. Está fora do processo e também não ia ajudar muita coisa, vamos ser claros. E um que, para mim, por ser astuto politicamente, respeito ele politicamente, porque ele tem uma vivência política e que é de anos, não é de agora, desde vereador, presidente da Câmara, até chegar a deputado de 4 mandatos, é Euclides. Você vê Euclides, se apoiar candidato a prefeito, declaradamente, oficialmente no seu PDT, coloque alguma coisa, desconfie de alguma coisa. Euclides não é de dar prego sem estopa, prego sem nó, não é? Euclides está numa retaguarda, aguardando, com uma base eleitoral na qual, de vereadores, ele tem um sucessor político, que é o Ramon, e ele, se entra com o Zé Cocá, não ia ser bem visto pelo povo de Zé Cocá, até porque ele bateu de frente naquele primeiro momento. Se ele fica com o Antônio Brito, o espaço dele ia ser meio, né? Não ia ser nunca tão aceito. No PCdoB ele não ia com o Pé Roxo, ele não iria, e aí ele não ia com os outros dois, nem com o Tony, nem com ele, preferiu ficar de camarote. No camarote para aguardar. Quando ele fizer o seu grupo de vereadores, que ele espera eleger o máximo possível, ele aí vai ter fôlego para quem que for o prefeito ter que ouvi-lo. Ele tem um mandato de deputado para ser renovado, se assim acontecer, em 2022, e tem a base, como ele fez agora com o Sérgio, a base eleitoral dele. Então, a política de Jiqué é essa. Começou tímida, alguns candidatos, o dinheiro vai aparecer, outros nem tanto. O povo está demonstrando uma descrença, mas não vai ficar alheio, o povo se envolve no processo e está tudo só começando. É questão agora de analisar o desenrolar e quem vai chegar lá. Eu tenho uma pesquisa que me foi revelada, feita pelo governo, mas eu não vou divulgar porque não está registrado e não me autorizaram, mas eu já tenho um panorama de Jiqué, com possibilidade de crescimento ou queda. Mas eu já tenho uma ideia que me foi passada, anotei, guardei sigilosamente, porque eu não vou ser irresponsável, né, de divulgar, prejudicar ou ajudar ninguém diante de uma pesquisa que eu não vi registro, mas deve ser divulgada em breve. Mas já tem uma pesquisa aí, que é aquela pesquisa que faz antes do deslanchar das campanhas, que aí eles vão monitorando, né, para saber a chance de cada um. O povo de Jiqué que reclama tanto, nós temos reclamado tanto, de tudo. Está na hora de nós abrirmos os olhos, acordarmos para a necessidade de sabermos escolher. Ah, mas nós não temos opção, não sei. Tem 6 candidatos, não é possível 6 candidatos, uma candidata, 5 candidatos, né? E os seus respectivos vice. Não está tudo perdido, não. E o processo passa por alguém. Ou você vai achar que, não, bora chutar
a barraca e está tudo bem, vamos continuar reclamando. Se for mal, a gente vai pedir para ser afastado novamente. Os prejuízos são grandes. Isso é o que eu tenho a falar desse processo que está começando, mas que a gente ainda vai ter muita coisa para ouvir e também transmitir. Verdade, está só no início das campanhas, Wilson Novaes. Vamos ver o comentário do pessoal aqui, o professor Lucas Marconi, ele comenta: bom dia, que tenhamos o melhor para a nossa cidade que sofre com a falta de atenção e cuidado, principalmente na periferia da nossa cidade. E o Marconi lembra, Éder Ramos quis apagar o fogo com quis apagar um incêndio com gasolina. Aquela foi ótima. Aquela é boa, viu, rapaz? O cara pé da vida, vai perguntar o que é que... Éder Ramos gosta, não é problema. Mamazou Andrade está aqui enviando um bom dia pra gente. O Jebson Medrado, parabéns, Mengão. E dá uma risada aqui, rapaz. E o Fabrício Meira, que tá pé da vida. Tô zangado com o meu Palmeiras. Não ganhou do Sub-20 do Flamengo. Fora, pô, fechou. É o que pede aí o Fabrício Meira, meu amigo. O pessoal não tá feliz com o Palmeiras. Não é nem pelo que revelou contra o Flamengo. Olha, só tem empate. O time tá invicto. Aí você vai dizer... São 7 empates. Não perdeu pra ninguém, mas empata demais. Não empata demais. E só de empate não conquista nada, não. Um Brasileirão é difícil, viu? Pontos corridos, mas já estamos chegando ao final, Wilson. A gente tem uns minutinhos aqui, uns 2 minutos. Então vamos falar de futebol rapidinho, né? O final de semana esportivo. Rapidinho sobre Série B, o Vitória conseguiu ganhar, né? O Bahia perdeu novamente, só falando nos times da Série A e B, que são baianos, né? Do nosso estado. O Conquista venceu, né? Conquista liderando a Série B. Liderando e tal. A piada do dia é a declaração do presidente do Atlético Mineiro. Piada, né? Piada para criar, para ter o que ser discutido, quando Sérgio Sete Câmara declarou que vai pedir a exclusão do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Eu já vou rindo aqui, excluiu o Flamengo do Campeonato Brasileiro, que ele disse que o Flamengo não jogou sério, querendo anular a partida. Então o Flamengo fez a defesa do seu interesse. Coube a derrubada. 10 minutos antes do jogo... Foi que foi decidida a retorno. Uma esculhambação. E o Palmeiras queria se valer daquilo e com toda a razão. Eu não estou contra o Palmeiras, não. O Palmeiras imaginou que ia chegar lá e de triturar. Né? Seria uma vitória apoteótica. Para devolver as porradas que tomou no Flamengo recentemente. Então pensou nisso e foi lá e deu o Hugo, goleiro, o Neneca, chorou. E foi maravilhoso. Me empolgou o Flamengo, os meninos do Flamengo, gostei. Só tinham 4 titulares, assim que jogam. Pedro, que é reserva, mas é uma reserva de luxo. Entra e faz gol, que fez um gol, inclusive. Como é? O meio. Era Gerson, Thiago Maia. Thiago Maia, que fez o gol, né? Contra, que a bola bateu nele, tirou do goleiro. O Arrascaeta, que fez o lançamento do gol e jogou muito, uma liderança dentro do campo. E mais o Gerson. Pronto. O resto foi a meninada. Tem jogador que eu nunca vi. Eu sou flamenguista, acompanho tudo do Flamengo. Tem nomes ali que eu nunca tinha visto. Eles nem estavam com o grupo, eles estavam no Rio Grande do Sul. Estavam no Rio Grande do Sul. Mas agora, se alguém ficou mal, né? Nessa parada, não me cabe a julgar, não. Foi a equipe do... Eu assisti o jogo, Wilson. Lógico que todo mundo é homem, tudo bem. Os caras são jogadores profissionais e tal. Mas a postura do Palmeiras tinha que ser: vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos triturar. Os meninos não vão resistir, eles não vão resistir. Mas não, jogou o mesmo futebol de sempre, né? Essa rodada que foi começada na quarta, teve São Paulo 1-0 no Corinthians. Sábado, o seu São Paulo, mais uma vez, né? Mas foi fora de casa. Vamos lá. Empatou com o Internacional em 1-1. O Clube Atlético Paranaense em casa, né? Outra derrota para o Mano Menezes. Está tentando. Bahia, 4 derrotas não tem culpa, não, mano. Eu não estou responsabilizando ele por nada. O Mano da Fox continua defendendo que o Mano volte para o Corinthians, porque ele tem identificação com o Corinthians. Ele já está querendo a demissão do Mano no Bahia. O Atlético Mineiro fez valer 3-1 no Grêmio. Renato continua. O Vascão, que jogo ontem de manhã, um calor no Rio de Janeiro. Os caras tiveram que enfrentar Vasco 1-1. Bragantino perde pênalti mais uma vez. Bragantino que perde pênalti. Toda rodada eles... 2 contra o São Paulo, perdeu tanto pênalti a favor.
Palmeiras e Flamengo. Palmeiras 1-1 com o Flamengo, o sub-20 do Flamengo. No Allianz ainda. Mano. No Allianz, né? Ainda bem que a torcida não estava lá. Mas já pouparam eles hoje, viu? O Fechou não está com essa bola cheia, não. O Castelão teve Ceará 2-2, o Ceará reclamando de um gol que foi anulado e tal. O Atlético Goianiense impôs mais um empate ao Botafogo. O Botafogo fez 1-0. Botafogo 8 mas empates. O Goianiense foi lá e empatou. O Santos fez 1-1 com o Fortaleza, né? Dentro de casa, não devia ter perdido. E hoje tem Fluminense e Coritiba. O Fluminense está com 6 de Covid. É mesmo. Agora veja quem é o banco do Fluminense. A diferença. O Fluminense estava tentando, a princípio, anular, mas depois do que deu com o Flamengo, é lógico que não tem como. Para um jogo ser anulado agora já é muito foi. difícil. Teve o jogo do São Paulo e Goiás que foi anulado, inclusive o São Paulo entrou em campo. Aquilo ali, o protocolo é ridículo da CBF, né? Aí nós temos agora Atlético Mineiro liderando com 24, Internacional 21, São Paulo 19 e Palmeiras é o quarto colocado com 19. Esses são os 4 primeiros, tem ainda Vasco com 18, Flamengo com 18, Sport com 17. Essa é a primeira página aí, né? Santos com 17, Fortaleza 16 e o Atlético Paranaense com 14. Os 4 últimos, aí repetindo aquele velho clichê, né? Se o campeonato terminasse hoje... Nem o Vasco contava em primeiro. Bragantino, né? Na primeira rodada disseram quando o Vasco estava na liderança. Se terminar hoje, o Vasco é líder. É o campeão. Bragantino é o 17º com 11, Botafogo 18º com 11, Goiás, há muito tempo que eu não via o Bahia, o último colocado, o 20º, com a situação que tem que reverter, senão já estamos chegando na metade do mais da metade do primeiro turno, né? 9 pontos, Goiás e Bahia estão lá embaixo. O que eu não entendo, porque esse elenco do Bahia hoje é um dos melhores elencos que o Bahia já teve na primeira divisão, sem dúvida. Então, complicado a situação. Ontem uma pessoa, a gente já está encerrando o programa, Rony, mas ontem eu vi um comentarista dizer assim, fruto da intransigência do Belintani, dizendo o seguinte, que quando o Belintani viu que não estava mais dando liga a Roger Carvalho, que devia ter mudado. Todo mundo dizia que Roger Carvalho caiu como uma luva para o Bahia. Mas quando o Bahia começou a perder Copa do Nordeste, joga mal no Campeonato Baiano, com 2 times, um time... Aí que ele já deveria começar a mudar, mas ele insistiu, bancou o Roger. E agora... Abraçados os dois, né? Tá bom. Então é isso, gente. Um abraço a todos. Amanhã a gente tá de volta. Foi o comentário de futebol, sem Toninho de Miquelino hoje, mas ele vai aparecer logo aí. Ele tá em campanha. Tá em campanha, né? Tá com a jaquetona aí. Vocês vão ver ele pela rua. Tá em campanha, a gente tá perdoando ele. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Wilson. Tchau. Curtam. Amanhã a gente tá de volta a partir das 9 horas.